Memórias de Delfim Moreira. Texto extraído do livro Memórias, nos Rastros da Mantiqueira, que teve a produção da Faculdade de Estudos Sociais de Delfim Moreira, Unipac, com a coordenação de Vera Lúcia Mauro Morralém. Esta memória é de Maria Alves Ribeiro da Mota, que em 2005 tinha 77 anos. O texto foi elaborado por Maristela Ribeiro da Mota Santos. Doces lembranças. Estava a observar da janela do meu quarto a minha cidade e comecei a lembrar dos meus tempos de criança, da escola que frequentei, onde meu avô, o Sr. Francisco Bruno Ribeiro, dava aula. Lembrei-me dos meus colegas, das nossas brincadeiras, em que dávamos as mãos formando uma roda e cantávamos cantigas que parecem soar a meus ouvidos até hoje. Lembrei-me dos meus pais, dos conselhos, das broncas, do carinho que me davam. Lembrei da minha família reunida ao redor da mesa, ouvindo a voz suave de meu pai, que contava como tinha sido aquele dia de trabalho, onde ele, desde cedo, estava na roça, cuidando da plantação de milho e de feijão, que eram muito bonitas e que estavam quase no ponto da colheita. Depois que ouvíamos meu pai contar todas as suas histórias, íamos jantar. Era aquela comida simples, uma mistura de feijão com canjiquinha temperada com muito carinho pelas mãos de fada de minha mãe e cozida em um fogão a lenha barreado. Tinha um cheiro maravilhoso. Depois do jantar, minha mãe arrumava a cama e colocava-nos para dormir naquela cama macia, coberta por um lençol de pano rústico, mas branco como algodão, e nos dava bênção antes de apagar a luz da lamparina. Havia noites que não eram tão calmas assim, porque quando era época de preparo do fumo, reuniam-se muitas pessoas, e o fumo era estalado, coxado, enrolado e transformado de planta em rolo. Nas rodas de estala, ouviam-se muitas histórias engraçadas ou de assombração, que até arrepiavam os cabelos e perturbavam nosso sono. Foi numa dessas rodas que fiquei sabendo como foi o início do bairro Queimada. Achei muito interessante quando diziam que tudo começava com o preparo do terreno, com os cortes de árvores, arbustos, e depois era feita uma queimada, a qual ficavam a observar e imaginar como iria ser a vida naquele local. Sonhavam com o futuro naquela terra que parecia tão fértil e, em meio àquele sonho, começavam a construção da casa. Nós passamos por muitas dificuldades, mas éramos muito felizes. Depois passei a me lembrar da minha mocidade e recordei aquelas belas festas de Nossa Senhora de Aparecida que acontecia aqui somente uma vez por ano. Parece que eu estava vendo, na minha frente, aquela barraca da festa coberta de sapé, onde em seu interior dançavam muitas pessoas ao som de uma banda que vinha da cidade de Virgínia e à luz fraca de um lampião, numa noite em que o céu todo estrelado iluminava aquele povo humilde e trabalhador. Nessas festas, iniciavam-se vários namoros, mas namoros só de troca de olhares, porque namoro mesmo era somente em casa, onde sentava a moça de um lado e o moço do outro, sobre os olhares atentos dos pais. Ai, que saudades daquele tempo! Suspirava eu baixinho quando fui surpreendida por um abraço que me envolvia e pôs à minha frente um grande embrulho. Sem pensar, peguei o embrulho e virei para trás.
Eram os braços de minha neta que foi me dar um presente. Quando o abri, vi que era um belo quadro da paisagem de minha cidade. Ele retratava um lugar tão diferente daqueles tempos de outrora. Agora é cidade em desenvolvimento, com a presença, é claro, de suas paisagens naturais, combinadas com as construções. Agradeci a minha neta com um forte abraço e disse uma frase. Estava pensando no passado e você me apresentou o presente. Peço a proteção de Deus para o nosso futuro. Obrigada, minha querida.